Em quantos anos você pisou na primeira passarela? Quem que te levou? Você que quis? Vixe, Maria. Não, eu na verdade não tinha... Na verdade, não tinha pretensão nenhuma, não sabia... Eu não era aquela adolescente de ver revista, sabe? De Capricho, de Cláudia, de Nova. Porque tinha aquelas coisas de você fazer teste na revista, lembra? Sim. Lembra disso? Fazer assim, será que ele gosta de mim? Vou fazer o teste. Era o teste da revista, né? Maravilhoso, né? Qual a cor preferida dele? Qual é? Os testes Vamos fazer a teste se ele realmente está dando sinais que gosta de você, né? No final das revistas. Tinha muito isso antigamente. No recreio da escola, eu tenho 2 irmãs mais velhas. Então, eu vivi muitas coisas que elas já viviam. Porque a gente morava num apartamento que não era muito grande e dividíamos um apartamento, um quarto. Nós 3. Então, a minha irmã, que é muito mais velha que eu vivia... Tanto que eu sei muitas músicas. Hoje em dia que as pessoas falam, Fernanda, não é da sua época. Eu falo, gente, tenho 2 irmãs mais velhas. Enfim. E aí, eu não era nada. Eu queria saber de estudar. Eu era uma criança, uma adolescente bem certinha. Tinha notas boas. Eu sou técnica de edificações, né? Então, que legal. Eu estudava, eu queria ser arquiteta. Vou botar você pra conversar com a Sandra de Sá. Ela é arquiteta? Porque ela... Toda vez que a gente recebe aqui, tipo, alguém da música, fala, eu queria... Mas meu pai queria que eu estudasse, mas minha mãe queria não sei o quê. A Sandra queria estudar e os pais queriam que ela tocasse. Incentivava. Cadê? Grava uma fita aí, vamos! Aí a gente ficou tirando sarro dela. Ó, os pais visionários. Que o castigo dela era o contrário, sabe? O pai falava assim, como assim você só tem 10? Não compôs uma música esse mês? Como assim? Vai usar uma droga! E aí, você, tipo assim, com todas as meninas querendo ser modelo, e você falando, eu não era uma coisa nem do meu mundo, assim, não tinha nada a ver com essa história. Lá em casa ninguém tinha muito... Aí um dia, eu tava passando férias em Guarapari, porque eu sou de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. Sei. Que é a divisa com o Espírito Santo, né? A última cidade do norte do estado, divisa com o Espírito Santo. Então, ou você passa verão na região dos Lagos do Rio, ou você vai pra Guarapari. E eu estava passando o verão em Guarapari com a família, enfim. E eu, na praia, um olheiro, que é um scouter, né? Que a gente chama de scouter, olheiro, me viu da Forte de Vitória e eu estava indo no banheiro. Você tem uma noção? Eu tinha vergonha até de ficar andando de biquíni pela praia. Não ia no mar, eu ia no banheiro do barzinho, eu ficava de roupa. E eu fui pro banheiro do barzinho e ele me pegou na rua, atravessando a rua. Ele falou, então, eu sou Pietro, da Ford Modas, aqui de Vitória. Ele descobriu várias pessoas, descobriu a Adriana Lima, ele era um cara muito bom. Shirley Malma, que Shirley Malma é uma modelo muito famosa também. Pietro de Marco, ele é lá de Vitória. Bom olheiro. Bom olheiro, é. Bom, bem bom. E aí ele ficou insistindo, e eu falava, não quero, que modelo, você tá louco? Não, você tem que ser. Ele ficou atrás de mim o verão inteiro, assim, o tempo que eu fiquei lá de férias. Fui embora pra Campos do Goytacazes, retomei minhas aulas. Só um segundo, nessa hora, seus pais... Eu nem contava pra eles, porque ele na verdade, ele conhecia o namoradinho, meu namoradinho da época, e ele ia nos lugares onde eu ia. Tipo, a gente ia tomar sorvete, que o meu namoradinho também tava na cidade, então a gente ia tomar sorvete. Vocês estavam meio circulando juntos e ele insistindo? Sim, ele insistindo, porque ele falava com ele e vinha falar comigo. Então ele sabia onde eu tava. Então ele ia onde a gente tava, no prédio. Mas assim, eu sempre falando educadamente, não quero saber, não, muito obrigada. Ele falava, nossa, você vai ganhar R$1.000, você pensa? Cada coisa. Naquela época era muita coisa, Sim. né? Você pode ganhar R$1.000. E eu falava, Deus me livre, saia correndo. Eu via às vezes ele na praia, eu falava, Jesus amado, esse homem. Eu saía correndo, eu voltava e ia embora, porque eu achava ele um chato. E Deus lá de cima assim, eu tô tentando, hein? Eu tô tentando mandar um Vocês sinal. são testemunhas que eu estou tentando. Exato. Aí depois de 3 meses eu estava na minha casa, em maio, muito tempo depois, tocou o interfone, à noite era ele, tinha descoberto o meu endereço. Não foi meu namorado da época. Ele descobriu o meu endereço e foi até Campos, que são 4 horas e pouco. Não era scouter. Literalmente. Que eu não tinha nem feito foto pra ele não sabia nem como se eu era fotogênico ou não. Ele, na verdade, ele tinha olho mesmo. O cara tinha sensibilidade. Tem, né? E aí eu fui, ele foi pra mim, a gente desceu na portaria, a gente conversou na portaria, ele nem subiu no meu apartamento, não sabia quem era ele direito, de verdade. E ele começando a conversar com a minha mãe e tal, e aí a minha mãe falou, amanhã eu te dou a resposta. Ele falou várias coisas, resumindo, senão eu vou ficar aqui até amanhã pra contar a história, que é longa. Só que a minha mãe me falou uma coisa que eu sempre conto essa história, ela me falou, olha, Fernanda, você só pode se arrepender das coisas na vida, das coisas que a gente conhece.
só pode ser realmente um verdadeiro arrependimento de uma coisa que você tentou. Você pode se arrepender de não ter continuado nessa carreira, mas você tentou. Sem tentar, não dá pra você se arrepender de uma coisa que você não sabe o que é. Você precisa tentar. Entendeu? Eu não lembro o que é exatamente a palavra nesse momento. Ela falou, e a gente vai andar de avião. Aí eu falei, de verdade, nunca tinha andado de avião. Aí eu falei, tá bom, vamos conhecer, pelo menos vamos lá pra Ford. Procuramos saber o que era Ford, enfim. Ford Modas, é uma agência muito conhecida. Fui pra São Paulo com a minha mãe, andamos de avião, ai que medo, etc. Daí seria aqui, não era nem na de lá. Não, direto pra São Paulo. Eu falei, né, porque o cara já foi direto pra São Paulo. Você vê como que ele tinha olho, né? Porque eu não tinha uma foto e os caras confiaram na opinião dele. E me mandaram de bancar uma viagem pra mim, pra minha mãe de avião lá de Campos Goytacazes até hoje. É uma fortuna pra ir pra lá. Imagina naquela época. Que aeroporto pequeno, né? Aeroporto pequeno, só tem um por... Entendeu? Um de volta, um de ida, um de volta, enfim. Fomos pra São Paulo, me lembro até hoje. Fui em Itaim Bibi. Me lembro de todos os detalhes como se fosse ontem. Entrei na Ford, conversei com o diretor, o Décio e tal. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai ficar 3 dias aqui, vamos fazer umas fotos, só pra você ver, porque tudo era aquela maneira de, tipo, um jeitinho pra você me convencer a participar. Eu falei, tá bom. Fiz as fotos. Fui embora no outro dia. Você se sentiu bem fazendo as fotos? Então, aí, foi uma experiência maravilhosa. Fui embora pra minha casa. No dia que eu... Não falei nada pra minha mãe. No dia que eu tirei a foto, porque naquela época você tirava a foto e você via no Polaroid. Era uma Polaroid. Gente, olha como o tempo passa. Não é igual hoje em dia que você vê, né? Você tinha a Polaroid, aí você esperava secar a Polaroid, botava assim em cima da mesa, aquelas Polaroids todas arrumadinhas. Aí você tinha que esperar um tempão pra Polaroid ficar pronta. Daí da Polaroid que eles mudavam a luz. Era uma coisa... E depois mandava revelar. Era uma loucura, né? Muito diferente hoje em dia. Muito trabalho. Só que quando eu fiz a minha primeira foto, que eu fiz esse ensaio, né? Que foram 2 fotos de roupas diferentes. E eu olhei naquela mesinha com aquelas minhas Polaroids. Dentro de mim eu falei, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Mas eu não falei nada pra minha mãe. Porque eu falei, eu vou fazer, mas eu posso mudar de ideia. Pensando comigo, né? Porque eu era uma adolescente que já estava num caminho bom. Já estava Isso quantos anos? Desculpa. 16. 16 anos. E aí eu sabia que isso ia acontecer, fiquei quieta, fui embora pra minha casa. Aí deu uma semana, ele ligou. Olha, você pegou um trabalho. Nossa. Eu falei, nossa, um trabalho? Ele falou, sim, você pegou um trabalho, eu acho que é um trabalho importante. Aí ele mandou as minhas fotos pelo correio, aí eu olhei as fotos, falei, nossa, fiquei quieta, achei nada demais, mentira, achei maravilhoso, mas fiquei quieta. Ele falou, você pegou um trabalho e a gente gostaria que você viesse pelo menos pra fazer esse trabalho, eu acho que você vai gostar. E era no dia do meu aniversário. Eu falei, ai, meu Deus. Aí minha mãe falou, claro, vamos passar seu aniversário lá em São Paulo. Vamos dar uma chance, vai. Porque daí eles começam a falar de dinheiro. E naquela época era, como hoje é, né? Proporcionalmente pra população, é um dinheiro bom. Obviamente. E aí, era uma capa de Cláudia no dia do meu aniversário. Foi meu primeiro trabalho, dia 29 de maio. E Cláudia sempre foi uma revista muito consagrada. Sim. E 25 anos atrás, era uma coisa assim, só artista fazia isso. Era uma coisa muito... Devia ter muita gente da agência tentando ser capa da Cláudia. Foi jeans. Um cabelo desse tamanho, eles encaixaram meu cabelo inteiro. Assim, me lembro até hoje, sentada. Lembro de todos. Eu fiz muitas capas de Cláudia. E eu me lembro... E aí, naquela época, era o... Não sei se vocês vão lembrar disso, se vocês sabiam sobre isso. Naquela época, você tinha um galpão. A Abril, que era a empresa que era dona de todas as revistas, ela tinha um galpão e eram como é que chamava aquilo? Você lembra do galpão da Abril? Você é muito novo, né? Não aguento essas coisas, gente. Vocês são muito novos. Era um galpão gigantesco, como se fosse um galpão mesmo de fábrica, e tinha uns portões, e cada portão, se você entrasse lá, tinha uns sofás maravilhosos, assim, para você ficar sentada fazendo casting, ou
batendo papo e tinha uma lanchonete, era super moderno. E aí você ia passando e você via quem estava fotografando, porque tinha, na porta tinha a marca, o nome da revista e o nome da pessoa, do artista. Então era assim, era uma coisa louca você ir pra lá. Tipo, nossa, você vai ver alguém famoso. Tipo, Xuxa tá aqui, Xuxa tá atrás dessa porta, fazendo nesse estúdio. Então eram vários estúdios. Nesse mesmo lugar faziam-se todas as capas de revistas. Faziam todos os editoriais e capas de revista. Então era um máximo você ir trabalhar lá. Que legal. Era uma época muito maravilhosa, gente. Vocês não têm noção. Era uma coisa assim, de outro mundo. Aí eu fiz essa capa. E tinha um com o seu nome. Tinha com o meu nome, exatamente. nossa, Só que não tinha doido. foto pra gente, hoje em dia, né? Você tira com o celular, mas naquela época você tá aqui na minha memória, Sim. né? E no meu coração. E aí, eu me lembro até hoje, eu falei, puta, vou ter que fazer isso, né, gente? Vou ter que trabalhar com isso. E, Gostei, não obviamente, por acredito. conta dessa revista, né? Imagina, naquela época, então... Eu cheguei na banca de revista que eu vi minha foto e falava, não sou eu, gente, não é possível. Tipo, era muito surreal, né? Você tá numa capa de revista. Muito diferente. Não que não seja hoje em dia, mas na época tinha um peso diferente, né? Sim, e a aí, gente esperava trocar a capa da banca pra ver o tudo, que era. pra né? ver o que era. Era uma coisa muito louca. E aí, por conta dessa capa, os trabalhos começaram a surgir. E aí eu fui embora. Eles passaram 25 anos.